Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui para trazer mais um dia da Palavra de Deus de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. E hoje eu quero falar sobre identidade. A diferença que faz ter uma identidade. Mais do que isso, uma identidade forjada no caráter de Deus. E hoje eu quero trazer um exemplo que vai falar muito sobre essa identidade, sobre a verdade que você carrega, aquilo que você serve, quem você serve. E hoje eu quero trazer uma palavra muito especial, uma palavra de ousadia, mas que nos mostra homens que tinham a sua identidade firmada e alinhada com o propósito de Deus. Talvez você esteja aí na sua casa hoje, fazendo inúmeras perguntas para Deus, no sentido de: Senhor, por que estou vivendo isso? Por que estou passando por isso? Como, Senhor, o Senhor vai mudar esse quadro? O que eu devo fazer? E talvez você esteja perdida ali com as suas questões, mas eu quero te mostrar uma situação de pessoas que têm uma identidade firmada em Deus e que permanecem naquilo que Deus falou e designou para elas. Talvez lá no fundo do teu coração você já saiba o que Deus quer de você, mas você fica relutando em fazer aquilo que Deus te mandou. E essa palavra hoje é para você que está aí, lutando contra a sua identidade em Deus. Às vezes Deus te chamou para ser um pastor, um evangelista, um ministro de louvor, uma pessoa que trabalha com missões, eu não sei. E você, porque de repente escolhe fazer diferente para agradar outras pessoas, ou porque você não quer desagradar o seu cônjuge, ou porque você não quer desagradar o seu filho, e acaba que você se perde do propósito de Deus. E faz com que pedras que estão no meio do caminho virem pedras de tropeço para você. Você já parou para refletir nisso? Não? Então hoje eu quero trazer uma palavra que está em Daniel, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 17 e 18 com você. Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Mas antes da gente ler esse texto, eu quero pedir para você, por favor, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha no grupo de toda a tua família, amigos, manda para aquele amigo que está precisando encontrar a sua identidade em Deus. E talvez você esteja vivendo um processo de forja de identidade, mas Deus vai falar algo poderoso com você nesse dia. Amém? Então não deixe de compartilhar esse vídeo e deixa aqui nos comentários de onde você é e se essa palavra falou com você. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, conta um episódio para nós de 3 homens que, por causa do lugar que eles estavam morando, eles tiveram seu nome mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje eu quero contar a história desses 3 homens que eram amigos do grande profeta Daniel. E a gente vai ler 2 versículos específicos e eu vou contextualizar isso para vocês entenderem, amém? Olha o que diz a Escritura Sagrada para nós nesse dia. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pesado. Naquele tempo, havia um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei era um rei grandioso, muito reconhecido, e ele tinha alguns homens muito inteligentes à sua volta. Homens esses que eram pré-selecionados segundo a sua capacidade intelectual. Porém, esse rei, influenciado por outras pessoas, resolve implantar que a partir de um determinado período, ele faria uma imagem de ouro fundido que
que todo mundo teria que se prostrar diante dessa imagem. E na Bíblia é muito claro, dizendo que a gente não deve se prostrar diante de nenhuma imagem feita pelas mãos humanas. Então esses homens, agora Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles têm que adorar e se prostrar diante daqueles deuses da Babilônia, diante da estátua do rei do Nabucodonosor. Se prostrar e adorar feria princípios, não dos homens, mas princípios do Senhor. E esses homens cresceram aprendendo da Escritura Sagrada e sabendo exatamente aquilo que é certo e aquilo que é errado. O ponto-chave que a gente precisa entender é que esses homens estavam ali em cativeiro por esse rei da Babilônia, servindo a esse rei, e a Bíblia fala que eles eram excelentes naquilo que eles faziam, muito dotados de inteligência, mas eles faziam tudo exceto algo que ferisse ao seu próprio Deus. E quando eles instauram essa regra de que eles devem se prostrar, Sadraque, Mesaque e Abidnego dizem para o rei aquilo que eu acabei de ler para você. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente, fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque se a pessoa não adorasse ou se prostrasse diante daquela imagem, ela seria lançada numa fornalha de fogo ardente. E o interessante é que mesmo diante da ameaça de perda da vida, aqueles homens com uma identidade muito forjada em Deus, mesmo estando escravos numa condição de estarem aprisionados em cativeiro, eles estão em cativeiro, mas eles continuam reconhecendo a Deus. Isso nos ensina e nos mostra que a circunstância que nós vivemos não pode determinar o tamanho do nosso Deus para nós. Se você hoje está passando por uma adversidade, ore ao Senhor para Ele te dar a solução e faça a vontade dEle, cumpra a Escritura Sagrada, porque Ele tem uma coroa para você. O fato é que, apesar de eles estarem em cativeiro, eles estão ali fiéis ao Senhor. E muitos de nós, quando passamos por adversidade, vamos botar a mão na cintura e falar: e aí, Deus? Eu te sirvo, eu dizimo, eu oferto, e aí, não vai fazer nada? Só que o interessante é que esses homens nos ensinam é que quando você tem uma identidade em Deus, você sabe que tudo que você está vivendo é uma adversidade passageira, que Deus vai cuidar de você e que Ele vai prover tudo que você precisa e Ele vai te direcionar. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E o interessante é que quando eles vão para a fornalha, eles sabem que eles estão sendo ameaçados de irem para a fornalha porque eles não se rendem aos outros deuses. E aí é o que eu quero falar para você sobre a tua identidade. Quando você sabe quem você é em Deus e o que Deus é para você, pode o mundo inteiro ao teu redor fazer coisa errada. Você não se corrompe porque você está com a sua identidade forjada em Deus. Quando você está num ambiente e você sabe quem Deus é para você e o que Ele faz por você e você é grato por isso, você contamina o ambiente com Deus que existe em você e não é contaminado pelo ambiente. Hoje nós vemos pessoas que são totalmente manipuláveis, que são pessoas com uma mentalidade fraca
e que por qualquer coisa que digam, isso não tem nada a ver, se corrompem, se perdem, se afastam de Deus. A questão principal que a gente tem que se atentar é sobre a nossa identidade está ou não forjada em Deus. A gente precisa entender que Deus quer habitar em nós. Deus quer morar em nós. Mas para isso nós precisamos ter o fruto do Espírito manifesto através de nós. Esses homens chegam com ousadia porque eles não estão preocupados de modo algum com o que o rei pensa. A preocupação deles é o que o meu Senhor vai pensar. Quando você faz alguma coisa, você se preocupa no que Deus vai pensar da sua atitude? Se não, deveria. E deveria mesmo. Porque somente o Senhor pode te julgar. E eu não sei você, mas isso para mim já é motivo suficiente para eu andar em desespero. Porque eu sou falha, eu sou pecadora, eu erro, mas todos os dias eu estou tentando me aproximar mais dele. Isso deveria ser para todos, mas a gente tem pessoas que devido a ausências na sua infância, traumas na sua infância, mentalidade que não foi forjada, caráter que não foi forjado em Deus, pessoas que estão vivendo conforme aquele cantor cantava, né, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Sem entender que Deus tem seus caminhos para mim e para você. Então, quando eles falam isso, eles chegam para o rei no 18 e dizem, se não já fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que lhes acendessem a fornalha 7 vezes mais do que era costumeiro. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Eles são lançados na fornalha ardente simplesmente porque servem a Deus. Será que nós estamos dispostos a passar por adversidades simplesmente para mostrar o poderio de Deus sobre as nossas vidas? Porque esses homens são lançados na fornalha ardente. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa e as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Preste atenção, o fogo da fornalha matou os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, de tão quente que estava. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei, é verdade, ó rei. O rei chega para os homens que estão ali e fala, nós não lançamos 3 homens lá dentro? Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse,
Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. O interessante é que eles são submetidos a essa pressão, a essa situação terrível. Imagina o coração daqueles homens pensando: Deus, e agora nós seremos lançados no fogo, o que será de nós? Eu imagino a oração desses homens, mas eles não arredaram pé daquilo que eles decidiram em Deus. Eles não retrocederam. Eles não mudaram de opinião por causa da pressão. Eles não desistiram de dizer: nós somos fiéis ao nosso Deus e não vamos servir a outros deuses. Aí o que Deus faz? Deus honra os fiéis. A Bíblia fala que eles saem do meio do fogo, no versículo 26. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eu amo esse Deus, gente. Você vai passar no meio do fogo, mas ele não vai te queimar. Você vai sair ileso. Não vai queimar você. Você precisa entender que quando você é fiel a Deus, Ele é fiel a você. Deus não muda, Ele é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, é o mesmo Deus de Daniel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o meu Deus, é o seu Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, preste atenção, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Deus fará você prosperar na tua fidelidade. Deus fará com que os seus planos deem certo se você permanecer fiel. Não troque o seu Deus por nada nem ninguém. Não troque a sua intimidade por prazeres momentâneos. Tenha a tua identidade forjada e formada nele. Porque o propósito vai além de você. Como assim, pastora? Eles foram para a fornalha ardente para que o rei visse quem era o Deus de Israel e emitisse um decreto proibindo qualquer pessoa de blasfemar ou falar contra o Deus de Israel. E eu não sei se você está conseguindo alcançar. Eu sinto o poder do Espírito aqui agora. O que Deus está falando para você? Se você está pensando em desistir, pensando em parar, com medo do processo, com medo do que vão falar, com medo do que vão pensar, ei, para de se preocupar com os outros. Se preocupa com o que Deus pensa, porque só Ele é importante. Esse é o principal pensamento que você quiser. Então, a minha palavra hoje para você é: tenha uma identidade firmada.
Uma identidade forjada e alicerçada na rocha, que não balança na pressão. O mar pode estar revolto, quando ele bate na rocha, a rocha permanece ali. Ela não balança para um lado ou para o outro, ela está ali, porque ela é rocha. E você? O que você é? Qual a sua identidade? Pensa nisso. Para de ficar se preocupando com os outros. Engata a primeira e vai no teu caminho. Vão aparecer propostas no meio do caminho, mas o Senhor diz para você hoje: descansa, eu estou contigo. Você não precisa temer o inimigo, porque o inimigo, quando você está com Deus, já está derrotado. Então eu quero orar pela tua vida hoje para declarar que a tua vitória já chegou. Confia e permanece. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças eu te dou, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, assim como o Senhor livrou, Senhor, esses homens da fornalha ardente, livra-nos, Senhor, dos homens e pessoas que nos seguem. Deus, na autoridade do nome de Jesus, guarda cada um que está assistindo essa palavra, fortalece os teus filhos, que eles sejam firmes e alicerçados na rocha. Pai, é o que eu oro a Ti, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, eu te espero aqui às 22 horas para mais um vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo.